2 Crônicas, capítulo 7. Vamos ler aqui o que está dizendo a palavra de Deus. Quando da aliança, versículo de número 14, a parte A do versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a parte A. Está dizendo assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Já foi falado aqui sobre toda a história do povo de Deus, e o livro de 2 Crônicas, ele mostra o reinado de Salomão. Vemos em 1 Crônica e 2 Crônicas essa continuação do reinado de Salomão. E do capítulo 1 até o capítulo 9 de 2 Crônicas mostra justamente a reconstrução, a construção de um novo templo e a dedicação deste templo a Deus. Capítulo 1 até o capítulo 9 fala aí justamente desta situação, a reconstrução e a dedicação deste templo ao nosso Deus. Na realidade, no Antigo Testamento, Jeová, o Deus Pai, ele habitava entre o povo de Israel, os hebreus. Ele habitava, ele fazia morada entre os hebreus. Já quando Deus criara a humanidade, Deus já se comunicava diretamente com o povo, depois o povo cativo para o Egito, e houve uma necessidade de libertação daquele povo do Egito. E agora, durante a trajetória até a terra prometida, até a Canaã terrestre, o povo, então, Deus mostrou a necessidade de se construir um tabernáculo, um templo, para que ele pudesse se mostrar para o povo durante aquela caminhada. Então, durante toda a trajetória, a travessia do deserto para chegar à terra prometida, eles habitaram em tendas e se montava, sempre que paravam, montava-se então o tabernáculo, e ali se faziam os cerimoniais. E diz a Bíblia que várias vezes havia ou era realizado aqueles cerimoniais, e uma vez por ano o sacerdote, sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, e ali Deus falava com o sacerdote. Deus se mostrava para o povo, mostrava qual era a sua vontade para o povo de Israel. E aconteceu assim durante toda a trajetória no deserto. Agora, quando chegaram na terra de Canaã, Deus viu a necessidade, não somente Deus, mas Davi viu esta necessidade e consultou a Deus. Deus falou que Davi não iria construir aquele templo, porque era um homem de sangue, e foi transferido então a responsabilidade de construir esse templo justamente para Salomão. Então 2 Crônicas mostra justamente Salomão erguendo este templo, e este templo seria justamente a morada de Deus, seria o local onde Deus iria estar para se manifestar para o seu povo. Então o Antigo Testamento era justamente desta maneira. No capítulo 1 mostra aí a situação de Salomão fazendo os preparativos. No capítulo 5, já com o templo construído, no capítulo 5 de 2 Crônicas, já o templo construído, então diz o seguinte, que a arca da aliança, a arca do concerto, é introduzida então naquele novo templo. E nós vemos algo maravilhoso acontecendo nesta situação. No versículo 14 do capítulo 5, diz a Bíblia Sagrada, aqui neste versículo, que a glória do Senhor, a glória de Jeová, a Shekinah de Deus, encheu aquele templo, e os sacerdotes queriam ficar em pé para ministrar, mas não conseguiam, porque a nuvem, ou seja, a glória de Deus, havia enchido aquele templo. Fala isso aqui no capítulo de número 5. Chega no capítulo 6, então há toda a dedicação daquele templo ao Jeová. Aquele templo é dedicado a Jeová, e Salomão, ele
faz uma oração, nos 29 versículos aqui de uma oração de Salomão. Ele começa a agradecer, ser agradecido a Deus. No capítulo 6 ainda, ele agradece a Deus por tudo que estava acontecendo. Agora, no capítulo 7, nos 3 primeiros versículos, nós vemos assim algo de maravilhoso e especial. Nós vemos Deus aceitando aquele templo para que fosse um lugar de adoração ao seu nome. Nós vemos aqui a segunda aparição de Deus a Salomão. Primeiramente, no capítulo 1, Deus se apresenta a Salomão. Deus aparece a Salomão, capítulo 1, e pergunta, parece que Salomão tinha assim uma intimidade tão grande com Deus, Deus estava tão satisfeito com Salomão, que ele chega para Salomão e diz: olha, Salomão, faz o seguinte, o que você quiser pedir, você pode pedir, pede o que você quiser, que eu vou conceder. Veja bem a satisfação de Deus para com Salomão. No primeiro encontro de Salomão com Deus, Deus fala desta maneira com Salomão, porque Deus estava satisfeito com Salomão. Então Salomão pede sabedoria, já foi falado aqui durante esses dias, e Deus, além da sabedoria, concede também riqueza para Salomão. Agora, no capítulo de número 7, já há algo diferente aqui, a segunda aparição de Deus para Salomão, ou o segundo encontro de Deus para Salomão. E nós vemos Deus aceitando o templo que havia sido erguido para que o seu nome estivesse ali naquele templo. Mais uma vez nós vemos o seguinte, algo de maravilhoso e especial, quando